Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico mostra as receitas e as despesas de uma empresa nos meses de julho a novembro de um ano. O resultado financeiro obtido pela diferença entre receita e despesa pode ser positivo, que é o lucro, ou negativo, que se trata de prejuízo. Sabendo que o mês de dezembro é, em geral, de melhores vendas, o dono da empresa faz uma previsão de que a receita naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrida de setembro para outubro, e que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Se confirmadas as previsões do dono da empresa, o resultado financeiro a ser obtido nos meses de julho a dezembro será um prejuízo ou um lucro, e aí os valores colocados nas alternativas. Bom, então, primeiro, né, que aqui os gráficos mostram mês a mês, desde julho até novembro, a receita, que é a barra mais escura, e a despesa de cada mês. Então, permitindo eu verificar se eu tenho lucro ou prejuízo. Por exemplo, em julho, a minha receita foi 1.200 e a minha despesa foi 700. Então, o que eu tenho? Eu tive lucro. Eu tive um lucro de 500. Então, aqui dá para dizer que foi mais 500. Já no mês de agosto, olha o que aconteceu. Eu tive uma receita de 2.300, mas eu tive uma despesa de 3.900. Bom, então, nesse mês, eu tive um prejuízo de 1.600. Então, aqui foi menos 1.600, uma perda, né, de 1.600. Então, eu posso fazer esses levantamentos mês a mês. Ok. E aí, ele diz que o mês de dezembro vai entrar no cálculo aqui, porque ele pede, né, previsões de julho até dezembro. Então, eu tenho que saber o que vai acontecer em dezembro. Eu tenho que saber aqui, ó, receita e despesa de dezembro. Então, ele diz que em dezembro, o que vai acontecer? A previsão é que naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrida de setembro para outubro. Opa, então eu vou anotar isso aqui, para eu não me perder. Diz que em dezembro, a característica da receita, deixa eu colocar esse desenho mais para baixo aqui, para deixar um espaço que eu vou ocupar depois embaixo do gráfico, eu acho. Olha só aqui, ó. Em dezembro, eu tenho que a receita ela vai se dar da seguinte maneira. Vai ter um aumento em relação ao mês anterior, então a receita de dezembro é novembro, vai ter um aumento em relação ao mês anterior com a mesma taxa de crescimento de setembro para outubro. Então, é novembro mais uma taxa, vou pôr assim para tu entender um esquema, ó, a taxa que corresponde ao valor setembro, outubro. Quer dizer, taxa, né? Lembra o que para mim? Taxa lembra porcento. Então, vai crescer a mesma porcentagem que a porcentagem de setembro para outubro. Aqui, ó. Isso na receita, tá? Isso aqui, ó, é receita. Ainda sobre o mês de dezembro, o que ele diz? Ele diz que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Então aqui não tem cálculo, né? A despesa no mês de novembro, no mês de dezembro, vai ser a mesma de novembro. Bom, então está aqui o necessário para eu determinar o que vai acontecer no mês de dezembro. E aí, depois disso, eu preciso fazer uma análise, né, de julho a dezembro, para verificar se deu lucro ou prejuízo aí. Então, minha primeira preocupação é trabalhar esse dezembro aí, tá? Então, vou trabalhar esse dezembro aí, vou usar aqui uma outra cor. E aí, então, eu vou pensar. Primeiro, a receita é novembro mais de setembro a outubro. Então, eu vou pensar quanto é que deu a taxa de setembro a outubro, tá? Isso na receita. Então, a receita é 1.400 em setembro, foi para 13.500 em outubro. Então, teve uma variação aí, olha só, de setembro para outubro,
teve uma variação de 1.400 para 13.500, teve uma variação de 2.100 na receita. A receita aumentou 2.100, mas eu não vou usar esse 2.100. Esse 2.100 é o que variou, tá? Então a variação foi 2.100. E em setembro eu tinha 1.400. Então esse 1.400 vai ser a minha referência, vai ser o meu 100%. Então eu vou calcular o 2.100, que foi a variação, em relação ao que eu tinha. Sempre assim, né? Quando vai fazer uma variação percentual, o primeiro valor ele é sempre considerado 100%, ele é a referência, a não ser que o exercício indique o contrário. Então, 1.400 aqui eu vou usar o 100%, é a referência, e eu tenho que 2.100 será o meu x%. Eu estou achando a taxa aqui, que eu vou empregar aqui. Ó. Já dá para ver que 2.100 é 1.400 mais a metade de 1.400. Porque 2.100 é 1.400 mais 700. Então, eu já sei que é 100% que eu tinha, né? Mais 700, que é a metade. Então, isso vai dar 150%. 1.400 mais 700. Na realidade, é 1.400 mais 700. É 100% mais 50%. Então, eu já sei que é 150%. Mas, se eu não enxerguei isso, não tem problema. Quem cruza com x fica dividindo, deixa o x isolado. Coloca aqui 2.100 vezes o 100, cruzando aqui, ó, é o numerador. E o 1.400 que cruza com x fica dividindo, né, para deixar o x isolado. Esse 1.400 que cruza com x já vem dividindo. E aí eu vou fazer aqui cancelamento desse zero aqui, ó, com esse zero aqui, dividindo por 10 de novo, aqui com esse zero, e eu tenho 21 vezes 100 dividido por 14. Eu posso simplificar mais uma vez, vou usar aqui uma outra cor. Eu posso simplificar, ficou 21, 14 e 100, tá? Simplifico aqui, ó, por 7, dá 3. Simplifico por 7, aqui dá 2. Só para ganhar um tempo no meu cálculo aqui, eu estou ficando com pouco espaço. E aí o meu x, olha só, ele vai ficar igual a 3 vezes 100, 300. Divide por esse 2 e eu tenho 150. 150 o quê? Olha aqui o x, ó, 150%. Então, essa é a variação que ocorreu de setembro para outubro na receita. Então, essa será a mesma taxa que eu vou empregar para dezembro em relação a novembro, porque novembro é a taxa percentual a mesma de setembro para outubro. Então, eu tenho que dezembro, a receita de dezembro, olha só, receita, tá? De dezembro vai ser igual a quem? Vai ser novembro, aí eu vou olhar aqui, ó, que é 2.000, ó, bem redondo, ó, receita de novembro, tá? Mais 150%. Então, será 2.000 mais 150%. Claro que isso aqui é um esquema, tá? É 150% de quem? 150% de 2.000. E como é que eu posso fazer isso, então? Olha só. Eu posso pensar que será o 2.000 mais 150%. O que é 100% de 2.000? É o próprio 2.000. E o que é 50% de 2.000? A metade de 2.000. É 1.000. Então, vai dar mais 3.000. Então, estou fazendo aqui uma conjectura. Quanto é que é 150% de 2.000? É 100%, que é o próprio 2.000, mais 50%. E 50% de 2.000 é 1.000. Então, eu tenho 2.000 mais 1.000, eu tenho 3.000. Ou eu armo uma regra de 3. Certo? Eu vou colocar aqui, ó, mais 3.000. Ou tu pensa, 2.000 é 100%. 150% vai ser x, tá? E aí pode usar esse raciocínio de regra de 3 aqui, tu vai encontrar o x correspondente a 150%, tá? Dá para fazer isso também. Bom, então eu tenho aqui a receita de dezembro, 2.000 mais 3.000, 5.000. Certo?
Então, isso aqui, ó, é a receita de dezembro. E agora eu vou para despesa, né, de dezembro. Então, vou colocar aqui, ó, a despesa de dezembro. A despesa de dezembro diz que é a mesma despesa de novembro. Bom, então vou olhar aqui, ó, a mesma despesa de novembro. Lembra, despesa é a cor mais clara. Então, a despesa de novembro é 13.800. Então, é a mesma despesa de dezembro. Então, aqui é 13.800. Com isso, eu consigo perceber qual vai ser o balanço desse mês de dezembro. Que eu tenho uma receita de 5.000 e eu tenho uma despesa de 13.800. Então, vou colocar aqui, ó, que em dezembro houve um lucro. De dezembro. Lucro em dezembro. Foi o quê? Foi 5.000 de arrecadação, de receita, menos 13.800 de despesa, que é a mesma de novembro. Isso me dá 1.200. Ainda de lucro. E agora eu vou fazer o balanço semestral, mês a mês. Então, eu vou colocar aqui, ó, para fazer o balanço semestral desde julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, vou colocar aqui do lado de cada mês se foi lucro, se foi prejuízo. Vou colocar aqui em outra cor. Então, em julho, olha só, julho eu tive uma receita de 1.200 e uma despesa de 700. Então, aqui eu tive um lucro, né? Recebi mais do que gastei. Então, eu tenho um lucro aqui de 500. Então, aqui eu vou colocar como positivo, mais 500. Em agosto, eu tive uma variação negativa, né? Eu tive prejuízo, porque entrou para mim uma receita de 2.300, mas eu gastei 3.900. Então, aqui, ó, eu tive perda. Eu tive uma perda de 1.600, né? 3.900 menos 2.300 dá 1.600. Prejuízo de 1.600. Então, vou colocar menos 1.600. Em setembro, eu tive lucro de novo. Eu tive um lucro pequeno, mas tive lucro, 1.400 para 1.350. Eu tenho 50 a mais de entrada, né? 50 a mais de receita. Então, eu tive um lucro de 50, mais 50. Em outubro, eu tive novamente lucro. Foi um lucro maior. Eu tive uma receita de 13.500 e uma despesa de 1.500. Então, aqui, ó, existe uma diferença de 2.000. Então, esse 2.000 é o meu lucro em outubro. Entrou 13.500 e eu gastei com despesa 1.500. Então, foi um lucro de 2.000 mais 2.000. Em novembro, eu tive de novo prejuízo, porque eu tive uma entrada, uma receita de 2.000 e uma saída aqui, ó, de 13.800, uma despesa de 13.800. Então, eu perdi aí 1.800. Então, eu vou colocar aqui menos 1.800. Em dezembro, nós já fizemos, né? Dezembro deu aqui, ó, lucro de 1.200. E agora eu vou fazer o balanço. Vou pegar os positivos, olha só, vou somar aqui mentalmente, ó, 500 mais 50 dá 550, mais 2.000 dá 2.550, 2.550 mais 1.200, 3.750. Vou somar aqui, ó, não custa nada. 500 mais 50 mais 2.000 e mais 1.200. 0,
5, 5 e 2, 7, 2 mais 1, 3, 3,750. Então, eu tenho um 3,750 positivo. E o prejuízo? 1.600 com 1.800. Então, esse sim eu posso fazer soma mental, né? 1.600 com 1.800 dá 13.400. Então, negativo menos 3.400. E aí o lucro superou o prejuízo. 0, 5 menos 0, 5, 7 menos 4, 3, 3 menos 3, 0. Eu tive aí um lucro de R$350. Lucro de R$350 eu vejo na alternativa E. Ok? Então tem uma questão que dá um certo trabalho, mas não tem muita dificuldade, apenas é mesmo trabalho, né? Porque o raciocínio ele é mais complexo, mas sem uma grande dificuldade na sua execução, ok? Espero que essa resolução contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.